Olá, meu nome é Sandra Cabral, eu sou jornalista, fui formada pela Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Eu atuei por quase 20 anos na mídia, em rádios e em TV. Em rádio eu passei por todas as emissoras grandes de São Paulo, Record, CBN, Estadão, Eldorado e outras populares antes. E passei por todos os cargos, cheguei a editor-chefe, a editora-chefe no caso, né? Depois disso, eu fui dar aula na Universidade Municipal de São Caetano do Sul a convite, como docente contratado em caráter de emergência, porque o professor de rádio tinha sido exonerado. Nunca tinha dado aula, comecei a dar aula lá em 2015, aí adorei, né, corri atrás para estudar, para ver como é que fazia plano de ensino, plano de aula, aquelas coisas todas. Adorei, prestei concurso e aí sim eu entrei como uma professora efetiva da USCS. As minhas cadeiras são rádio, TV, jornalismo esportivo e aí tem outras disciplinas, política e cidadania, né? Também dou mídias digitais. Enfim, uma associação, uma coleção de disciplinas, né? Eu dou lá, também sou coordenadora da agência de comunicação integrada da USCS, que faz um trabalho com monitores que são alunos, né? E no meu mestrado eu resolvi focar tudo isso para a área da educação. Aí eu fiz um mestrado de inovação na comunicação de interesse público na USCS, voltado à formação docente por meio de comunidades de práticas virtuais, que são muito comuns fora do Brasil. Em paralelo, eu fui aluna especial na educomunicação do mestrado da USP e por conta disso me apaixonei por educomunicação. Aí comecei a desenvolver trabalhos em paralelo ao meu mestrado, e uni também, né, a formação docente a isso. Comecei a fazer formação docente em educomunicação e depois eu desenvolvi o trabalho em educação midiática, já que eu já dava algumas disciplinas na USCS que tinham muito a ver mídias digitais, por exemplo, mas aí eu incorporei a educação midiática com a base na educomunicação, focando especialmente na necessidade do desenvolvimento do senso crítico e do senso analítico. Trouxe para o meu trabalho as bases da BNCC, que contemplam muito a educação midiática e a educomunicação. Por conta disso, eu desenvolvi duas disciplinas na USCS, que estão na grade e que sou eu que dou essas disciplinas. Jornalismo de educação já há 2 anos na grade e, desde o início deste ano, educação midiática. Essas disciplinas estão no curso de jornalismo da USCS. E uma coisa bacana é que tanto no jornalismo de educação quanto na disciplina de educação midiática, eu consigo mostrar para os estudantes essa questão da necessidade da busca pelo senso crítico, da preocupação com os fatos, com os conteúdos, com o que é o idôneo, o que não é. Então a gente desenvolve trabalhos incríveis lá. E eu desenvolvi uma pesquisa no início do ano com esses alunos da educação midiática, que acabou virando um artigo. Esse artigo foi apresentado no Intercom Nacional de Minas Gerais agora no comecinho do segundo semestre deste ano. Essa pesquisa mostra o impacto da educação midiática nos estudantes de jornalismo, como isso beneficia a eles e ao mesmo tempo, também por conta da pesquisa, mostra como eles gostariam de ter tido isso muito antes, ou seja, na educação básica. Então aí, a partir desse estudo, eu também levanto a questão da necessidade da educação midiática na educação básica e faço um link com a BNCC. Então eu elenco todas as competências da BNCC, em que a gente encontra ali a educação midiática, são quase todos, né? Não só senso crítico e analítico, como argumentação, cultura digital e por aí vai. Bom, eu também participo de um programa, uma ONG em Curitiba, que trata, é a ONG Santa Teresa, né? Eles tratam, já desde o começo do ano também, lidam com a educação midiática junto aos jovens carentes da comunidade, que está ligada a essa escola. E eu faço apoio, né, desenvolvendo os roteiros de aula, desenvolvendo os planos de aula com base na educação midiática e na educomunicação para essa ONG. Então é muito legal esse trabalho, porque a gente está levando isso para uma comunidade
Então é outra vertente e a partir dos educadores, né? Como eu faço a formação de educadores, então eu tô levando isso a partir dos educadores, eu tô levando, ajudando eles a montarem esses planos de aula para levar essas crianças, esses adolescentes carentes. A ideia de me envolver com a educação midiática veio desde quando eu fiz educomunicação. E aí eu percebi que dava para levar para os meus alunos de jornalismo, mas como eu também faço formação docente e os docentes geralmente são da educação básica, eu percebo que eles não têm a ideia do que é a educação midiática e do impacto que ela causa nos estudantes e que podem formar futuros adolescentes e adultos muito mais críticos, né, que vão lidar muito melhor com a informação, com a internet, com intencionalidade, né, eles vão ser muito mais cautelosos, né, na hora de comprar qualquer conteúdo como verdade, principalmente de repassar, vão ser mais cautelosos na hora de produzir, enfim, a gente pode ter uma sociedade totalmente impactada para melhor com a educação midiática. Então, me apaixonei pelo tema e quero fazer muito mais, né, eu tenho muito mais ideias sobre isso e estou buscando aí entrar em muitos outros setores. Recentemente também dei uma palestra a pedido da ABQUIM, que é a Associação da Indústria Química Brasileira, né, para os conselheiros comunitários, né, que são, em última instância, influenciadores de comunidades. Então, eu levei a educação midiática para eles, para que eles sejam multiplicadores nas comunidades deles, que é a ABQUIM, ali do entorno das indústrias químicas do país. Então, estou desenvolvendo nessa área e está muito legal. Isso daí, né? Minha experiência está sendo muito boa, está crescendo, graças a Deus. Participei da Bet Educar, da Bet Brasil em maio, pessoalmente falando sobre educação midiática. Também estou levando a outros congressos. Então, assim, eu acho que essas experiências que eu estou desenvolvendo, elas estão, de alguma forma, surtindo algum efeito, né? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo muito, porque cada público com o qual eu me relaciono para compartilhar um pouco do que eu sei sobre comunicação e educação midiática, eu aprendo mais alguma coisa, porque eles me trazem algo e eu vejo mais uma possibilidade do que dá para ser desenvolvido para melhorar mesmo, né? O uso intencional da internet, a gente ser mais crítico, né? A gente ter criticidade em relação a produções. Então, sempre que eu divido com alguém as coisas que eu aprendi e que eu desenvolvi, eu acabo aprendendo muito. Então eu acho que esse processo, ele é infinito, né? O processo de aprendizado de quem, entre aspas, ensina. E isso é uma coisa apaixonante, né? Eu sou apaixonada por isso, né? Então eu acho que é isso que me move, né? Aprender cada vez mais com os públicos que eu compartilho o meu conhecimento. Então é um crescimento, é uma coisa que a gente tem na comunidade de prática virtual, que foi a base do meu mestrado, né? É um aprendizado coletivo, uns aprendendo com os outros, né? Em relação ao papel do jornalismo e do jornalista, quando a gente fala da educação midiática, é fundamental, né? Como eu também levo a educação midiática para o jornalismo de educação na USCS, a gente percebe o quanto eles caem em si, né, da importância do jornalismo e do jornalista para mostrar que essa curadoria de conteúdos é necessária e que a gente fazer um pensamento crítico em cima de tudo que a gente recebe e lê é muito importante até para a cidadania. E principalmente para a cidadania. Estou incorporando um pouco de educação midiática também na disciplina que eu dou de política e cidadania na USCS. Então, tá tudo muito ligado. E essa é a grande importância, né, do jornalismo. Principais dificuldades que eu enfrento para falar de educação midiática é que nem todos os públicos entendem o que eu estou falando. Eu já cheguei a ser questionada por alguns docentes em uma formação de que a educação midiática nada mais é do que ensinar o uso da tecnologia. Em outras palavras, a gente só mudou o nome para vender curso, né? E aí eu mostrei qual é a diferença do letramento informacional, que é a educação midiática, para o uso da tecnologia e até para o letramento digital. São coisas muito diferentes. E aí sim a formação andou maravilhosamente bem, porque eles entenderam. Então, eu acho que ainda as pessoas não entendem exatamente o que é educação midiática, elas ainda confundem a educação midiática com educar para o uso da tecnologia, mas a tecnologia mesmo, a parte técnica, né? E não
a educação midiática como letramento informacional, né, como multiletramento para a gente tornar as pessoas, para que elas se apropriem, né, da internet, do uso intencional e saibam fazer essa curadoria, né, adequadamente. Então esse foi um dos principais problemas, né? E eu acho que os jornalistas que querem trabalhar com a educação midiática, eles precisam levantar muito mais essas questões nas matérias que eles produzem, nos conteúdos que eles produzem, devem levantar essa necessidade. E eu acredito até que mostrar que precisa da educação midiática lá na educação básica, não só para quem faz jornalismo, né? A população precisa. Então eu acho que partindo da educação, a gente vai construir coisas muito melhores, sociedade muito melhor e crianças muito menos impactadas por crimes virtuais, por cyberbullying, por discurso de ódio, porque se desde pequenininha ela vai sendo levada a isso, claro, de uma forma mais lúdica, etc e tal, a gente vai ter uma sociedade muito mais crítica, né? E muito mais cidadã, né? Com participação efetiva, sabendo o que quer, sabendo como fazer, né? Então, assim, essa é a minha meta, eu quero defender muito isso. Putz, gostaria muito de ter apoio para isso, né? Eu acho que todo mundo, todos nós que falamos de educação midiática, precisamos nos juntar, né? Para que a gente possa realmente levar isso adiante, e não só para um segmento, né? Ampliar muito, né? Então é isso. Obrigada.